Você que me ouve, me acompanha aí nesse podcast. Eu vou falar um pouco aqui da campanha política, do voto, de como votar, né? As pessoas falam, vote certo. Então vamos falar um pouquinho do que seria votar certo. Porque para votar certo, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, né? Para mim pode ser, porque para eu votar certo, eu vou votar naquele candidato que tem uma proposta, que tem uma campanha, que tem um programa de governo que eu acredito que vai ser bom, né? Que eu quero, que é parecido com os meus ideais e que eu quero que seja colocado em prática. Então isso eu estou votando certo. E já para outras pessoas, elas já têm outros ideais, então o voto certo para ela já seria para outra pessoa que segue outro programa de governo. Então não tem voto certo nesse sentido. Eu vou falar em votar certo em outro sentido, então votar certo, eu vou falar em votar certo no sentido de, para você votar certo, você tem que ser um eleitor certo. Um eleitor que se comporta da forma certa, como um eleitor não corrupto. Porque existem os eleitores corruptos, ou por inocência, né? Por ser um eleitor que não faz corrupção por maldade, ou mesmo por maldade, né, em troca de dinheiro. Mas existe o eleitor corrupto por ingenuidade. Ele não sabe que está sendo corrupto, porque ele está tão acostumado com as formas corruptas de fazer a política que ele faz a corrupção. Acaba fazendo a corrupção juntamente com os potenciais, com os candidatos, né, com os caras que entram lá para ganhar a política, agindo com corrupção. E aí vamos ter muitos políticos agora, muitos candidatos, agora é ano de eleição, vai ter muitos candidatos gastando dinheiro, com muito dinheiro no bolso para gastar, para fazer corrupção. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer dessa forma e está dando certo, está colocando eles lá e eles estão ganhando o que eles querem, que é a possibilidade de ficar lá 4 anos. Muitos estão fazendo isso. E aí eles teve aí o ano passado a escolha do dinheiro que é destinado para usar na política, né, que foi para 5 bilhões. E eles estão com muito dinheiro para gastar, eles vão fazer isso, vão estar loucos para encontrar pessoas para fazer negócio, por uma reforma de uma casa, por um emprego para a família, por alguma coisa assim que alguém vai prometer, né, que eles vão prometer para alguém. E as pessoas também, tem muitos eleitores que acham bom chegar essa época da política, próximo da eleição, né, na véspera da eleição, para estar correndo atrás de um candidato, querendo ganhar algo, achando que o candidato bom é aquele que vai dar algum dinheiro antes da eleição. O candidato bom não é o que dá nada, aliás, ele não pode dar nada antes da eleição, ele não pode promover nada de bom, pois ele não ganhou ainda, ele não é o eleito. Na campanha é apenas para ele mostrar o seu programa de governo, o que ele vai fazer, quais são as suas propostas. Mas muitas pessoas estão acostumadas com essa forma de corrupção e até procura eles, né? Eu já vi pessoas aí que na véspera da eleição, uma semana antes, pegando os documentos aí para votar. Isso é corrupção, segurando os documentos das pessoas para garantir que aquela pessoa vai votar nele, né? Para contabilizar os votos ali, para saber, ter uma certeza a mais que alguém vai votar nele, para ele dar dinheiro em troca. Isso é corrupção. E aí isso é o que atrasa o Brasil. O Brasil toda a vida foi feito dessa forma, para sugar o que ele tem de bom, de riqueza, de potencial. Um país tão rico que a gente poderia tornar esse país numa potência, numa superpotência, mas tão sugado, tão mal administrado, tão explorado de forma errada, apenas para extrair as riquezas, e não cuidam do país, né, das leis, nem de nada, que até hoje está sendo assim. É uma prova disso que outros partidos aí que cuidavam do Brasil no governo anteriormente, eles ficavam alternando o poder, se colocando como adversário, mas aí estão juntos agora nessa campanha, né, para ganhar a eleição. Então são pessoas que não cuidavam bem do Brasil, desde do Brasil colônia, que o Brasil foi feito assim, para os portugueses vieram para extrair o máximo de riqueza que o país tinha, e não foi diferente dos Estados Unidos, que eles vieram para estabelecer morada e tornar lá a sua própria nação, sua própria pátria, né? Eles eram patriotas. Aqui não, aqui os portugueses vieram para passar uma chuva, para fugir de alguma coisa,
e depois voltava com as riquezas que eles extraíam. Então o pensamento foi esse, depois o coronelismo, e até hoje está sendo dessa forma através da política, né? A escravidão ocorre de forma bem acentuada no nosso país. E aí o que seria votar certo? Votar certo seria votar. Para votar certo, o eleitor tem que ser um eleitor certo, um eleitor que não aceita fazer esse tipo de corrupção, um eleitor que tem consciência, um eleitor consciente que sabe que a gente tem que colocar lá alguém que não tem interesse nenhum de ajudar as pessoas antes de ganhar. Porque esse que tem interesse de ajudar antes de ganhar é o que quer apenas passar por essa prova e chegar lá no cargo. Após ganhar, ele não vai ter nenhuma responsabilidade com o seu país, com o seu estado, com o lugar para que ele foi, né, que ele foi eleito para governar. Então, a gente deve observar isso. E aí o eleitor que não sabe fazer isso não é um eleitor certo. Aí então falando nas propostas, no plano de governo, no modelo de governo, se você apoia, se você é pró-governo, se você é pró o governo atual que está comandando, você vai votar porque você é patriota, porque você é conservador, porque você apoia pátria, família, porque você também apoia no comércio, né, a forma liberal de conduzir um país. Você é mais a favor de um Estado mínimo, que não é tão controlador das riquezas das coisas, nem determina tudo que o comércio vai fazer, que o empreendedor vai fazer, que não controla, que não tem impostos abusivos, mas que deixa o investidor de uma forma mais livre possível para ele poder investir, para ele poder ter confiança e ter a possibilidade de lucro. Aí, se você acredita que para o Brasil andar, ele tem que ser infraestruturado, então você apoia o governo atual, que está infraestruturando, que está criando estradas, que está investindo, dando possibilidade de investimento em linhas férreas, que criou a lei aí da cabotagem, que vai fazer com que os navios possam contornar o nosso continente. Mas se você acha que o Estado deve ser forte e ele é quem tem que controlar tudo e determinar em que as pessoas vão empreender, como é que as pessoas vão se comportar, o que vai produzir, o que não vai, e você é a favor de mais impostos e a favor mais do socialismo, o socialismo que é uma prática e um regime que foi colocado em outros países aqui vizinhos e que a gente viu aí o resultado, que destruíram a força daqueles países. Então, se você é a favor dele, aí você vai votar contra o governo atual. Então, é bom sempre se lembrar que o candidato a um cargo eleitoral ali, ele é alguém que está chegando. Se ele ganhar, aí sim é que ele vai ter a possibilidade de ajudar. Mas enquanto ele está sendo candidato, ele é apenas candidato. O dinheiro que ele tem para gastar é o dinheiro da campanha para ele divulgar o seu trabalho, divulgar o seu programa de governo, os seus projetos, é apenas para isso. Aí, se ele der dinheiro de outra forma para você, ele está praticando a corrupção e está te comprando. Você está vendendo a alma para esse cara. E dessa forma você não está votando certo e nem o cara está começando certo. Então, se ele ganhar lá, ele não vai ser alguém que vai mudar nada para melhor no seu país. Então, vamos procurar votar certo, né? Vamos votar certo dessa forma, escolhendo as pessoas que têm aqueles ideais, aquelas propostas que são parecidas com aquilo que você quer para o seu país, mas principalmente você não contribuir com aqueles que querem fazer corrupção, pois os que querem fazer já começam a fazer antes mesmo de ganhar. E aí são vários cargos que vai ser eleito, né? Vai ter eleição para deputados, para várias funções. E aí, ao longo do tempo você viu aí deputados que são a favor de leis como trazer dos Estados Unidos a lei do roubo por necessidade, o furto por necessidade, onde roubar até uma certa quantidade não é considerado crime, o cara não vai preso. Então eles começam a se valer dessa lei para começar a roubar. Isso existe nos Estados Unidos, na Califórnia. E tem outras aí que quer trazer a lei onde pedofilia não é crime. Então, vários tipos de leis aí que, se você não é a favor, você tem que se basear por isso. E esses deputados que ficam procurando
criar mais leis que favoreçam, que beneficiem a criminalidade, né? Falando que tem que ter a defesa civil tem que proteger os bandidos, pois eles são vítimas da sociedade. Tem muitos deputados criando lei nesse sentido, quando a gente está com necessidade de muitas leis que venham para fazer o nosso Brasil andar para... Tem prioridades, tem coisas que devem ser feitas, que precisam ser feitas, muito mais do que cuidar de bandidos, né? Dizer que um bandido ele não deve ser massacrado, não deve ser punido por roubar um celular, isso não é algo bom para um candidato falar. Agora, se você apoia tudo isso, aí você vai votar sim nesses candidatos, mas você vai ter as consequências depois, se eles ganharem.